Olá, sejam bem-vindos a mais um Zuga React. Eu sou o Rodrigo Nogueira e comigo aqui hoje... Marco ter aqui deste lado, malta. Hoje o Rodrigo vai-me pôr a ver um gajo de esquerda a falar com um gajo que é negacionista do clima. Portanto, vamos lá ver como é que isto corre. Maltinha, resumindo o que ele falou, a gente vai assistir a entrevista do Ricardo Felício ao programa Jô Soares, a entrevista que a gente até falou na conversa que a gente teve com o Ricardo Felício. A entrevista que foi uma entrevista lendária, assim, para muitos, uma quebra de paradigmas absurda, e muita malta aqui de Portugal, principalmente, não conhece essa entrevista, então a gente vai reagir a essa entrevista, praticamente vai só assistir, não vai tentar falar, não vai falar muito, mas fique aí, comentem aí o que vocês acharem, tá bom? E fiquem à vontade aí pra curtir e compartilhar esse vídeo, beleza? Faz 7 anos que eu não vejo esta entrevista, por isso eu praticamente não me lembro de nada. É isso. Portanto, bora lá, let's go. Bora. Hoje nós vamos falar também sobre aquecimento global, com um climatologista que fala que o aquecimento é conversa para boi dormir. Eu não sei se o boi prefere dormir na sombra. Eu vou conversar com o Ricardo Felício. Venha pra cá. Aí, né? Entrou sério, hein? Mas já deu um risinho. Quem não conhece, o programa Jô Soares foi o único durante 20, 30 anos no Brasil. Você programa de entrevistas. É professor do Departamento de Geografia da USP. E o que é que você estuda especificamente? Começando aqui, ele já não é mais professor da USP. Isso foi depois desta entrevista? Eu acho que ele ainda conseguiu se manter no cargo com muita luta durante alguns anos. Que eu saiba, era bom até de ter pesquisado isso, mas que eu saiba, agora ele tá afastado de vez mesmo. Ele até na nossa conversa ele diz, né, que a repercussão dessa entrevista foi destruir. Ou seja, o Ricardo Felício conseguiu o impossível, que foi ser despedido de um cargo público. É isso, exatamente. Climatologia, é isso? Climatologia antártica, do continente antártico, já há 20 anos. É só do continente antártico? É a minha especialidade, mas o resto também. Sim, não tem como separar. Claro. E você esteve na Antártida algumas vezes? 2 vezes já. O que você acha das teorias de que o aquecimento global está derretendo o gelo do continente? Lembrando a malta que essa entrevista é de 2012, ou seja, 12 anos atrás, ainda era usado aquecimento global. Isso, exatamente. Não eram alterações climáticas. Era usado o aquecimento global, o verdade inconveniente estava no seu auge. Efeito estufa e tudo mais, a camada de ozônio. Essa aqui já nem é uma teoria, é só uma hipótese. Então ela não carece de prova científica. Então é isso que é o pior. Você tá... Eu gosto da cara do Jô. Não tem prova científica do aquecimento global. São 26 anos, na verdade são 3.000 anos que essa história já existe. Nossos pesquisadores da equipe da Climagel já foram buscando essa informação. Já se discutiu isso nas ágoras das póleis gregas. Se cortasse árvore ia mudar o clima do planeta. Na Grécia Antiga no Senado Romano se faria ou não os aquedutos porque ia mudar o clima e por aí foi. Até hoje nós estamos com essa historinha, a mesma coisa. O clima vai mudar, o homem essa historinha é muito boa, né? E não mexe nada. Mas é engraçado, tem relatos de uma civilização, não sei se é a Inca ou se é Azteca, aonde eles iam cortando florestas para usar essa madeira, inclusive para queimar essa madeira, como aquecimento, etc. E à medida, quando chegaram nas últimas árvores, que acabou a floresta, que a civilização também começou a cair, né? A entrar em decadência. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você destruiu aqui. Acabaram as árvores todas da América Central, diz ele. Eu acho que ele está a confundir com a Ilha de Páscoa, onde isso efetivamente aconteceu, e existe essa teoria de que a civilização que existia na Ilha de Páscoa, como lá não existem árvores, quase que se autodestruiu. Agora, na América Central é óbvio que isso não ia acontecer, ele deve estar confundido. Eu acho que ele deve estar a falar dessa teoria, da Ilha de Páscoa. E ele começa com, segundo alguns relatos... Mas pronto, vamos ver o que o professor responde. Não tem consequência? Não pode ficar. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso são ações locais e não são ações planetárias. Mas no local funciona. Mesmo assim, a alteração é muito pequenininha, né? A cidade de São Paulo faz o seu microclima, por exemplo, né? Assim não. E aí o clima global é outra coisa. Mas o discurso desse pessoal é que a cidade altera o clima do planeta.
Portanto, a cidade tem que se adaptar à mudança do clima, que ela mesma fez. Mas espera aí, raciocínio circular, né? Agora, como é que é? Quer dizer que não tá, a água não está, o gelo não está derretendo lá? Não, o gelo derrete e congela de novo, né? Tem os seus ciclos, né? Isso já é muito conhecido desde o final da Segunda Guerra Mundial. Primeiro que o próprio cenário... É esse jeito dele que eu acho brutal, que eu falei com ele. Eu tive a oportunidade de falar com ele, que é esse jeito dele... Tipo, isso já tá acontecendo há muito tempo. Tipo assim, ele fala com uma... Todos os anos derrete e congela de novo. Isso. Ele fala de um jeito que faz a gente parecer burro, né? O cenário de guerra era o cenário polar, né? A gente está acostumado a sempre ver o mundo no planisfério. Acha que os Estados Unidos está de um lado de cá, a Rússia está do outro lado, eles vão se matar por mísseis por cima do Atlântico, né? Não, eles vão se matar em cima do polo, né? Claro. Na verdade, eles estão pertinhos um do outro, né? Então, o conhecimento do gelo, já na época militar, já é muito difundido. Então, o próprio Ano Geofísico Internacional, 1957 até 58, estendido até 59, a primeira missão dos americanos foi atravessar o polo e, inclusive, colocar um submarino nuclear no polo. Embaixo da Isso, calota. exatamente. Foi o submarino Nautilus, que conseguiu, em 57, atravessar o polo todo. E o submarino Skate, ele conseguiu furar o gelo, quer dizer, eles já sabiam exatamente aonde estão as políneas, que são as aberturas do gelo do Ártico, para poder colocar a arma de guerra lá. Só um parênteses aqui, é como a guerra, assim, né, causa morte, mas como causa evolução, né? Isso. A Malta diz que Primeira Guerra, Segunda Guerra, né? Sim, como é que a Malta faz? Não sei se podemos considerar a evolução submarinos de guerra. Não, mas sim, evolução científica, evolução nível de mapeamento tecnológica. Da Terra, por exemplo, não, tecnológica o GPS, também, né? Hoje em dia isso, é né? muito por causa de grandes inovações militares. Não começam com boas intenções, né? Mas depois servem para tecnologia. Realidade. Eu acho que ele disse uma coisa no nosso podcast, que foi que o Ártico já esteve completamente descongelado. Acho que foi há 2000 anos, na altura de Jesus Cristo, por exemplo, o Ártico estava quase completamente descongelado ou até totalmente descongelado. Podem confirmar esse facto. Ele falou que é um oceano e ele falou que congela e descongela. E não foi a Revolução Industrial, certamente, que na altura de Jesus Cristo descongelou o Ártico, portanto. É verdade. Então o clima e militarismo está sempre andando junto, né? Tudo está andando junto com o militarismo. Como é que é o negócio do nível do mar? Não está subindo o ano. Ele vai olhando ali, ele vai tentando ver as narrativas e ele vai só destruindo. Agora ele vai pro nível do mar. Não, o nível do mar continua mas tem no esse mesmo papo, lugar. Tem esse papo. História também. As calotas estão derretendo. Não. Primeiro que se fosse derreter alguma coisa, teria que ser a Antártida. Então, aí sim você teria uma elevação do nível considerável. Mas para derreter a Antártida, cá para nós, você tem que ter uma temperatura na Terra, assim, uns 20 ou 30 graus muito mais elevado. Sim, mas a medição do nível do mar está subindo? Não, ele tem pequenas variações. Por exemplo, só o El Niño, que é um fenômeno completamente natural, varia o mar meio metro. E aí os piores cenários do IPCC, que é o painel intergovernamental para a mudança do clima, né? O pior cenário deles é 50 centímetros. Em quanto tempo? Em 100 anos. Mas não tem uma medição feita pelo Capitão Cook? Tem. Tá, de quando é? Acho que 1780, mais ou menos. E de lá para cá? No mesmo lugar. O nível do mar está no mesmo lugar. Ouviu. Então, que alívio que você me dá. Isso. Que alívio que você me dá. Não, tem uma situação mais engraçada. Eu fui fechar minha conta num banco que se diz sustentável, essas coisas, eu odeio essa história, né? Não, mas o senhor faz o quê? Eu sou professor de climatologia. O mundo vai acabar? Assim, as pessoas estão assim, apavoradas, o mundo vai acabar. Não, a Mariana estava preocupadíssima, inclusive ela tampa tudo que é espelho até hoje, por causa do aquecimento com medo global. de ver o reflexo do aquecimento global. O aquecimento global virou o bode expiatório para todos os males da humanidade. Bom, falando em aquecimento, e a famosa, não é a calota polar, como é o efeito estufa? Esse é o pior de todos, né? Essa é uma física impossível. Ai, eu estou tão contente hoje. Quer dizer, o mundo terminar em 2012, nem pensar, né? De jeito nenhum. Tá. Então, e era conversa, né? Uma das conversas, O efeito estufa é a maior falácia científica que existe na história, né? Primeiro que ele é baseado num conceito científico que não existe.
A Ou Terra seja, tem essa temperatura porque ela tem atmosfera, recebe energia do Sol, tem uma interação com a atmosfera, e por lei dos gases, note, não é uma teoria, é a lei dos gases, pressão, temperatura, né, e volume. Então, por causa de ter uma Parece que tá ensinando uma atmosfera, criança. nós temos essa temperatura. Eu adoro essa discussão assim que os aquecimentistas, que são os que trabalham para o lado do aquecimento global. Não, mas o maior exemplo de que o CO2 realmente acaba com o planeta Terra, acabaria com o planeta Terra, é Vênus. Aí eu falo, é? Tá, qual é a pressão atmosférica na superfície de Vênus? Não sei. São 90 vezes a pressão atmosférica da Terra. Portanto, a temperatura lá é de 400 graus na superfície, não é por causa do CO2, é por causa da pressão atmosférica da atmosfera de Vênus. E Vênus também tem o problema da camisa, né? Que deve ter Uma piada horrorosa. uma certa influência. Agora, e o efeito, quer dizer que não há o efeito estufa? Não, essa física não existe. Então, o negócio do pum dos carneiros da Nova Zelândia, o senhor ouviu falar, né? Já! Né, que é uma quantidade tão absurda de puns Tem que vai coisas causar o interessantes. apocalipse, que vai Apunca. estourar com a calota não, como é que chama? Camada de ozônio. A famosa camada de ozônio. Mano, Que isto não era existe, raiz né? na A camada de altura. ozônio é uma coisa que não existe, né? Eles nem tinham script Não nem existe. nada. Não, é esse. Nota-se que ele está tipo, a pensar na hora nas coisas. Mas por quê? Ele tinha umas perguntas feitas, Pré-preparadas, não é? só que Depois ele inventa. ele vai desconstruindo de um jeito que ele, agora eu sei mais o que eu pergunto. A camada de ozônio, efeito estufa, ele fica perdido. Olha a cara dele. Eu adoro a atitude dele, pronto, apesar da repercussão ter sido horrível pra ele. Mas a atitude dele, cara, é que faz tu confiar, tu fala, não é possível que esse cara tá errado. Olha lá, ele tá tranquilo, rindo. Meu Não. Deus, cara, é alívio que eu tô hoje. Quer dizer que o carneiro pode dar pum à vontade. Eu sei que tem fazendeiros ensinando o carneiro a se segurar. Pode soltar. Vai pra A outra, história do ozônio é conhecida como, né, nos cientistas sérios, não esses aí que estão aí vendidos chapa branca, que a gente chama, né? Trabalham para governos, empresas, etc. e tal. Cientistas sérios, o próprio pai da coisa é o Dobson, que no ano Geofísico Internacional se propôs a ir para a Antártica justamente para saber qual era a variação do ozônio na calota polar. Ele já sabia que o ozônio desaparecia completamente na Antártida. E aí, de lá para cá, os caras desaparecem com essas informações e falam que é o seu desodorante que destrói a camada de ozônio. Lembra disso? Lembro, claro que sim. Nossa, A geladeira. nunca mais eu pego um sujeito fedendo, que eu brigar com ele, vai botar um desodorante, Aí quando canalha. você vai ver o que acontece, é a quebra das patentes dos CFCs, os gases refrigerantes. Então, em 87, começam a terminar as patentes, elas começam a se tornar públicas, você não precisa mais pagar royalties para elas. Então, a indústria toda que detém essas patentes lança um substituto chamado HCFC, que é um organofluorclorado como qualquer outro, mas custa, né, o CFC passa a custar $1,38 o quilo, o outro passa para $38 o quilo. Mas a grande vantagem é que ele não funciona em nenhuma das geladeiras anteriores, ar-condicionado e tudo mais. Então é extremamente sustentável, você tem que vender, jogar tudo fora e comprar tudo novo. Hoje as patentes vencem em 25 anos, então o discurso agora é que os HCFCs milagrosamente descobriram que ele também faz mal para a camada de ozônio e aquecimento global. Que alívio que a gente sente, né? Não, mas o melhor é o preço, que vai ser o substituto. Que as ser empresas agora falaram que vão garantir que não vai dar mais problema. Né? $128 o quilo. E também não vão funcionar nos outros equipamentos. Isso tem sempre essa jogada, né? Que não- Se vocês perceberem agora, mas não é só trocar o gazinho do refrigerante. Parques industriais inteiros têm que ser trocados, porque existem os sistemas de refrigeração central, caldeiras e tudo mais. Se vocês perceberem agora, todos os produtos estão passando a butano de novo. Os CFCs, quando eles vieram no final dos anos 40, 50, eles vieram justamente para resolver o problema de explosões em fábricas, porque é um gás totalmente inerte, não tem nenhum problema com ele.
Então, hoje nós estamos voltando para trás, né? Começo de século XX de novo, Incrível, por uma né? mentira que é que esse gazinho destrói a camada de ozônio. Qual é o Por gás? isso que eu sou libertário, mano. É por isso que eu sou contra a propriedade intelectual, porque propriedade intelectual, no fundo, é uma receita. A receita é discurso, o discurso é público, acabou. Mas pronto, isso também não é o tema 2. Mas estás a ver o que isto causa, mano? É isso. Já não me lembrava desta cena das Voltando pro patentes. butano, Incrível. por uma conta, porque a camada de ozônio e tudo mais, é tudo comercial, é tudo Incrível, interesse, incrível. interesse político, não? Destrói a camada de Que eles, a hipótese, é uma hipótese de novo Sim. antrópica, que nunca foi provada, é que os CFCs, os gases organofluoroclorados, conseguem destruir a camada de ozônio. butano. O butano não. O butano está isento disso. Ele fica lá, por enquanto, né? Até alguém Por arrumar enquanto. um problema Isso. com ele. Tem uma coisa que me chama muita atenção, Ricardo, é que sempre que você vê o anúncio de um fenômeno astronômico, a queda de um meteoro, ou um fenômeno geográfico e físico, sempre é assim, a temperatura chegou a não sei quantos graus, que não acontecia desde 1920. A nevasca que aconteceu esse ano não se via desde 1887. Quer dizer que sempre anteriormente alguma coisa parecida. teve alguma coisa pior? Sim, nossa, muito pior. Pois é, então por que essa coisa catastrófica, né, de achar que a próxima será a pior? Se nunca acontece Os isso. registros paleoclimáticos mostram coisas assim muito piores, tipo o nível do mar subir 50 metros em 100 anos, a temperatura subir em 50 anos 8 graus, e o pessoal está falando que vai subir meio grau em 100. Que isso, é piada isso? Isso é uma piada. 8 graus e 50 anos, tu imagina tem essa gente época. já querendo fazer pergunta ali na plateia, não é? Eu nem lembrava que tinha pergunta na plateia. Você disse que esse negócio do aquecimento global não tem nada a ver e tal. E, assim, o meu pai, muitas pessoas mais velhas que eu conheço, dizem que São Paulo na década de 60, 70, era tipo conhecido como a terra da garoa, que era muito frio. E hoje agora, você pega a época do verão, tá um baita calor, um calor insuportável. O que você pode explicar sobre isso? Isso Mano, daí eu estou atento àquele gordinho ali atrás, a abanar com a cabeça do género. Não, isto não foi o que me disseram na minha aula de geografia. Não, isto não foi o que me disseram na minha aula de geografia. Eu só consegui ouvir, nem ouviu a pergunta do gajo. Não, basicamente ele pergunta que o pai dele falava que São Paulo era a terra da garoa, ou seja, sempre tinha uma chuvinha, era um pouquinho mais frio, e atualmente está tá muito mais quente o clima. Aí pronto, ele vai perguntar se isso não tem a ver com o aquecimento global e tudo mais. É o efeito do clima no local, né? Então isso não é um efeito global. O caso da garoa, por exemplo, nós tivemos um trabalho científico feito agora em 2009, 2010, mostrando que nos últimos 3 anos ela voltou com a mesma intensidade dos anos 30, 40. Então, na verdade, também a garoa é um fenômeno cíclico. O que carece hoje em dia muito é a observação. Nós temos pouca observação realmente dos fenômenos climáticos dentro da cidade. A gente até fala que é o clima citadino, na verdade, né? Em geral, nós temos também pouca observação. A partir dos anos 90, fechou-se estações meteorológicas no mundo inteiro. O próprio presidente Collor de Lembra, né? 87 começou toda a cena, a partir dos anos 90 fechou-se estações. Mello... Assim, a partir dos anos 90 também acabou a Guerra Fria. Eu acho que muitas dessas coisas estão provavelmente associadas. Fechou diversas estações meteorológicas aqui no Brasil também. Então a gente carece bastante de informação meteorológica em loco. Os satélites medem, mas sempre tem assim um problema de método, enfim, não é uma coisa tão fácil. A influência do desmatamento no clima global. Não existe. Não, infelizmente. Puxou. Não existe? Não. E no clima local? Mais ou menos. Uma coisa que as pessoas também não sabem. Quer dizer, a Amazônia, então, não é o pulmão não, do tem mundo? que tomar cuidado. Não, nunca foi. Nunca foi. Tu sabia disso? O pulmão do mundo são os oceanos. São os oceanos, mas Claro. na altura, na minha escola, quando eu sabia, se dizia... Sim. que era Na minha também. Mas Sempre depois se disseram. mudou isso. Ele até ri, ó. Porque isso espanta um pouco, por exemplo, o Jô Soares, que era
é considerado os homens mais cultos do Brasil. Não sabia isso. Isso era, acho que na época era base. 2012, acho que já a malta já sabia. Ele até dá uma risada. Eu acho particularmente piada e bastante hipócrita quando países desenvolvidos que eliminaram as suas florestas todas mandam vir com o Brasil por estar a tirar 1% da Amazónia para desenvolver o seu país, às vezes até de forma sustentável, o que não é o caso. No Brasil não tem sido o caso, claramente, principalmente com a agricultura intensiva que lá tem sido feita, mas acho hipócrita, no mínimo é hipócrita. No mínimo. Não, esse é o nosso pulmão. É o vosso pulmão, caraças, meu. Vocês destruíram os vossos e agora querem que o Brasil vos dê aquilo que é a maior floresta que existe no planeta Terra. Pá, não faz sentido nenhum. Mas sim, 80% do oxigênio produz-se nos mares, nos oceanos, é isso. Pô, essa aqui era até melhor a thumb do que a que eu fiz. Essa aqui tá muito boa. Tá boa, tá. Nunca foi. Essa teoria já foi derrubada nos anos 80. Já. Não São é nem a oceanos. pleura, nada. Não, são os oceanos. São os oceanos. Eu vou continuar aqui com o Ricardo Augusto, vou mais um bloco com ele, porque meu querido amigo, irmão Juca de Oliveira, tem uma teoria que eu quero colocar aqui para o professor Ricardo para a gente debater. E também eu já vi que tem mais uma pessoa querendo fazer uma pergunta. Então nós vamos abrir o próximo bloco com a pergunta dessa pessoa. Podemos continuar? O que vocês acham? Sim! Eu também acho. Vamos lá, por favor, Willem. Tenho aqui ao meu lado o professor Ricardo Augusto Felício, climatologista, estamos falando sobre clima. A gente fechou o último bloco falando, para minha desolação, que a Amazônia não é o pulmão do mundo. E não tem influência, o desmatamento não tem influência no clima? Tem que tomar cuidado com isso, porque quando eu falo isso, significa que eu estou autorizando a destruir a floresta. Não, de forma... Mas a gente tem que tomar cuidado, porque o aporte do ambientalismo é esse contra as pessoas que falam, negam a hipótese do aquecimento global. Né? Então você mistura tudo dentro de um saco de gatos. Você fala, tá vendo? Esse cara está autorizando a gente destruir a floresta. Não, a Amazônia está lá, não é para ser destruída. Aliás, eu acho que nem é possível destruir a Amazônia, porque grande parte dela está plantada embaixo, quer dizer, é embaixo d'água, você para chegar na raiz seria, né? São 6.000 quilômetros desse novo aquífero que descobriram embaixo da Amazônia. Ganha do aquífero Guarani. Recentemente descoberto. Eu não faço ideia do que seja 6 mil quilômetros. Deve ser importantíssimo. Porque 6 mil quilômetros. Haja aquífero aí. E o negócio da floresta? Não sei se vocês vão falar disso ainda, mas que aí que eu, se eu não estiver enganado, é a maior reserva de água doce do mundo. Foi descoberta. Não sabia disso, eu já nem me lembrava desta parte. É isso, é. Nice. E por isso os interesses internacionais na Amazônia, entendeu? Claro. Que dizem que, né, a água vai ser o próximo petróleo e tudo mais. Isso. Como é que é a floresta da chuva? Como é que é? Na verdade, assim, a gente tem que entender que quem manda no planeta são os oceanos. Aí, por acaso, existem continentes. São 3/4 da superfície do planeta com água. Então, a maior parte da troca de massa e energia com a atmosfera é feita com os oceanos. Então, de vez em quando, eles ficam com pena, coitadinho dos continentes, né? Aquela coisinha de nada, joga um pouquinho de água para eles. E se jogar um pouquinho de água para eles, já faz todos os desastres que a gente imagina. Bom, a principal entrada de água para os continentes vem na parte tropical, que são os ventos alísios. Todo mundo já ouviu falar, estudou na escola um monte de vezes isso daí. O próprio Kippen, que é uma das primeiras pessoas que estudou climatologia lá no século XVIII, XIX, né, começando esses estudos, ele falou assim, mas como é que eu vou estudar o clima, que a atmosfera é uma coisa que é invisível, altamente dinâmica e não dá para fazer nada? Bom, ele conseguiu verificar que a vegetação respondia ao clima. Então ele viu assim, olha, gozado, né? Nessa parte toda do planeta, salvo algumas exceções regionais, você tem florestas extremamente virtuosas, imensas, e é justamente onde chove bastante, onde você tem as principais células de trovoadas, né? Os relâmpagos fixam nitrogênio na chuva e, portanto, jogam isso na superfície. Então tem toda uma simbiose aí entre os fenômenos da atmosfera. Então as florestas, o nome técnico da floresta em inglês, por exemplo, eles chamam rainforest, né? Então, florestas de chuva. A floresta está lá porque chove, não chove porque tem floresta, vocês entenderam?
Então quer dizer que se você cortasse, oposto vamos do que- supor que se você, né, vamos fazer assim um cenário hipotético, já que eles adoram fazer cenários, vamos fazer também. Vamos supor que você tira toda a Amazônia de lá, tira tudo, você tira tudo lá. 20 anos depois, está tudo de novo nascendo. Tudo de novo nascendo, tudo de novo. Mas Fica um silêncio. E eu fico, what the fuck? Quer dizer, é óbvio que não iria voltar àquilo que era originalmente, não é? Mas o ponto dele é que a floresta vem depois da chuva e não o contrário, não é? É Não isso. chove porque existe floresta. leva 20 anos. 20 anos. Que não é nada na história do planeta. Não, nem um pouco. Quem é que queria fazer uma pergunta ali? Pois não. Tá me escutando aí? Ah, legal. Eu sou aluno da USP também, gostaria de saber, o evento Rio Mais 20, que vai vir aqui no Rio de Janeiro, que vai discutir sobre a sustentabilidade, se a ação antrópica não tem tanto a ver assim, ou quase nada a ver com o aquecimento global, buraco na camada de ozônio e o efeito estufa, afinal, o que eles vão discutir na Rio Mais 20? Eles vão discutir como manter as suas colônias na coleira. Hã? Olha, vamos lá. 1492. Chegam aqui e nos convenceram que nós precisávamos de espelhinhos para sobreviver. 1992. 500 anos exatamente, eles vêm para a história da Rio. Né? Todo esse negócio, o mundo está acabando, etc. e tal. Tem os precedentes. Eco 92. 1992 se reuniram lá. Aham. E tu vê tudo depois de 37, depois das patentes e tal. Antes disso, 1980, então começou com a historinha da camada de ozônio, 1987 se forma o primeiro painel intergovernamental chamado IOTP para a camada de ozônio. Yeah. São vários, né? 88, o IPCC, que é o painel das mudanças climáticas. 89, cai o Muro de Berlim. O Aí você pensa, mas o que tem a ver? Tem tudo a ver. É o sistema capitalista expandindo. E ao mesmo tempo, quando você tem isso, nossa, metade do efetivo dos cientistas do mundo trabalhavam para a Guerra Fria. Acabou a mamata. Se você for pegar o histórico desses cientistas que trabalham para o aquecimento global hoje, são os mesmos que trabalhavam para todos os desastres atômicos e nucleares e etc. e tal. Então, o que esses cientistas sabiam fazer? Cenários em computadores. Programo e faço cenários. Olha, você joga uma bomba nuclear aqui e faz isso. Eles só trocaram um negócio chamado guerra termonuclear global por aquecimento global. O Derico queria te fazer uma pergunta. É que ele falou do nível do mar e percebe-se, não na orla toda, mas em alguns pedaços da orla, que o mar está acabando. Quem mora na beira do mar, acabou, não mora mais, né? Sim. As avenidas não existem mais. E não é que não existem e depois volta. O mar pegou e acabou. Então diminuiu-se a orla, né? Está se chegando, parece que a orla do Brasil está vindo para cá. Qual é o Não, isso porquê é um fenômeno que já é estudado pela geomorfologia já há muito tempo, chamado então agradação e degradação. Então a gente fala assim, a gente usa a palavra degradação achando, estamos destruindo o planeta. Não, o próprio planeta se mexe, ele vai mudando as suas formas. Então o mar também faz os seus processos de agradação, formar praias, e degradação, ele também desfaz as praias. Isso é um processo natural também. E quando há um aterro, essa água vaza em outro lugar? Não. Você botou... Olha aí. Foi o Alex? Não. Foi você. Tem um barulho lá. O que houve, Alex? Fala. Aqui nada, senhor João. Hein? Lá atrás talvez, aqui nada. Ele perturbava já tá esse meio cara. tarde, ele já está arrumando as coisas para ir embora. Eu já não falei para você não fazer isso? Estou prestando atenção, senhor João. Hein? Nem me mexi aqui. Não se mexeu, claro. Bom, desculpa. Essa imagem que eu fiz, que é absolutamente infantil, claro, de você aterrar aqui, o mar não se expande numa outra direção, em algum outro lugar? Não, a área é mínima, não tem como. Não tem influência nenhuma. Não. Eu vou sapecar aqui a imagem do Juca de Oliveira com a sua teoria, que é uma teoria fascinante. E vamos ver o que o doutor Ricardo Augusto, professor Ricardo Augusto, fala disso. Fala, meu amigo Juca. Ricardo, aliás, como você é contra o Código Florestal, você é da bancada ruralista?
Acho que aí meio que cortaram a parte que ele faz a pergunta e no final tem um ataque dele. Esse cara também já deve imaginar de que lado tá. E aí agora... Porque naquela época já a bancada ruralista já era uma coisa ruim, entendeu? A malta da agricultura e tal. Disse que a teoria dele era fascinante, o Jô Soares falou. O seu Ricardo vai falar. Ricardo, começa a responder pelo final. Primeiro porque eu não sou nem contra o Código Florestal, não mexo nada com isso. E segundo, porque eu não tenho nada a ver também com bancada ruralista. Muito menos com a Muito bancada. menos, então não sei de onde ele tirou essas informações, são totalmente furadas. Eu acho que foi uma Totalmente pequena provocação. Mas aí, e a outra teoria? Não, isso daí eu desconheço para poder falar alguma coisa. Teria que consultar Mas é possível? Não. A influência, 99% da energia que está na superfície da Terra vem do Sol. 99%. 99,99% na verdade. A geotérmica é insignificante. É uma teoria frente ao descartada teto já, geográfico. professor. Não, casquinha do sim, eu digo geotérmica, né? local. Ou seja, se calhar de foi repente- Não, pouco mesmo mais assim, longe. continua não sendo. O Sol, por exemplo, todo mundo fala assim, o Sol é uma constante. O Galileu quase foi para a fogueira, né? Quando ele começou a achar manchas no Sol. Eu acho que o Sol não é uma constante. E não é. O Sol tem seus ciclos, né, de alteração. O principal é de 11 anos. Então, 11 anos ele vai aumentando sua atividade e diminuindo. Então, mais ou menos 4 subindo, 7 descendo. E também tem outros ciclos de 90 anos, outros ciclos de 200. Então, agora, por exemplo, nós estamos entrando num período mais calmo do Sol, que vai até 2046. Então, se vocês estão pensando que vai ter aquecimento global, não, vai ter, mas na verdade é resfriamento. Que já está acontecendo, na verdade, desde 1998. O que? Um resfriamento? Já. As temperaturas, na verdade, já estão diminuindo. E a influência do Sol no nosso clima é total. Total, 100%. Aí depois você tem Lua, tem um pouco de Júpiter também e Saturno, mexendo em campos gravitacionais, mas o resto vai ser o Sol no primeiro escalão. O segundo escalão são os Saturno vulcões. influencia nos nossos... E aí o pessoal do clima, terceiro no escalão nosso são os clima. oceanos. A Lua sabia. Essa eu tinha que vulcões. pesquisar. Essa... Os O Saturno está longe para caralho. Longe É para campo caralho. gravitacional, mas tu vê que é na escala mínima, ele fala. Com a teoria do Juca, de repente o aquecimento dessa água, que realmente é um grande condutor, Não, de aquecer e pá! Causar um os vulcões tsunami. têm um problema ao contrário. A resposta deles é negativa, porque eles jogam cinzas vulcânicas na estratosfera, que seria a segunda principal camada da atmosfera. E aí não deixa a energia solar ir para a superfície. Então, quando tem atividade vulcânica Esfria. em geral, quando, assim, intensa, você tem já o próximo verão e inverno mais frios. Krakatoa foi um grande problema, né? O ano seguinte não teve verão. Né? Um vulcão lá no... Depois que ele entrou em atividade, o ano seguinte Krakatoa. não teve verão. Tanta cinza vulcânica que ele jogou na estratosfera. Você vê... Mas tu vês que desde 2012 que a narrativa tem sido sempre o oposto e sempre que vem um verão mais quente, nomeadamente eu lembro-me que há 2 ou 3 anos houve um verão particularmente quente ali no norte da Europa, tipo 1 ou 2 semanas assim bastante quentes, e a narrativa é sempre o contrário, é sempre não, este é o verão mais quente desde que há registro. Desde quando é que há registro? Isso, Desde 1940, tá bom, obrigado. Mas como ele disse até na nossa entrevista, morrem muito mais pessoas De frio. de frio do que de calor. Mas tipo, quando eu digo muito mais não é o dobro, nem o triplo, é 10 vezes mais. 10 vezes mais pessoas morrem de frio do que de calor. E tu vai ver as notícias agora dizendo que as temperaturas estão nas máximas e um monte de fogo, um monte de... Né, pra gerar mesmo alerta, pra gerar o alarme das pessoas. Como se o fogo aparecesse do nada. Não é? Graças a Deus nós não temos aqui regiões de grandes vulcões, né? Não tem... Mas não tem problema. Em qualquer lugar que eles estiverem, eles... O chileno agora, Você o acha ano graça passado... nisso? Ele acha graça. Ele acha graça, Em primeiro lugar. O chileno o quê? O vulcão chileno agora, no final do ano, entrou em erupção. Bom, afetou até aqui os Estados do Sul, né? Nossa, até agora o Alex estava derrubando coisa lá. Que perturba, né? E o El Ninho, você falou do El Ninho, até hoje se fala muito do... O El Ninho é um fenômeno bem interessante, totalmente desconhecido, muito complicado, é um fenômeno de alta frequência. Ele às vezes fica 4, 5 meses, desaparece mais uns 15. Polarizado, né? Tem o El Ninho, Laninha, e às vezes ele fica meio intermediário, não joga nem para um lado nem o outro. Nessa época quase ninguém falava do Laninha. Eu só conhecia quando vi essa entrevista. E ele já falava disso e agora todo mundo fala do Laninha. Não, porque é como ele diz,
tipo o clima são 20 mil variáveis em conjunto de forma completamente imprevisível. E eles querem simplificar e dizer assim, não, o clima é muito simples, é dióxido de carbono e todas as outras. E se aumentarmos o dióxido de carbono, para isto vai acontecer. Parem de emitir. Aqui está um modelo, não é? Um modelo militar que eles estavam tão habituados a fazer, fizeram um modelo de climate change na altura do aquecimento global. Mas isso tem que ser, Rodrigo, o Estado tem que encontrar sempre um próximo inimigo, senão eles arriscam a tu perceberes que o verdadeiro inimigo são eles. Mas eu acho interessante esse tema, eu gostei muito de trazer o professor pra gente começar a falar disso, que é um tema que a gente não falava muito, você até disse, né, que não conhece muito, que é um tema que não é muito local, é um determinado país, está mais avançado que outro. É um tema que pode unir a tal do governo mundial, do que sem as dúvida, pessoas querem, é isso, sem né? dúvida. É isso, porque é o inimigo comum, é o inimigo perfeito, é o que eu estou sempre a dizer. É o inimigo perfeito, é invisível, invariável, e por exemplo, como é variável, tu podes culpar tudo. É isso, Chove muito. Enchente. Chove muito. Tá enchente é culpa tua. É climate change. É isso. E é culpa tua. É culpa não, tua. mas é culpa totalmente tua, mas responsabilidade zero. É isso. Quem vai resolver isto são eles. Eles vão criar mais um imposto, vão criar mais um programa, mais uma instituição governamental qualquer, mais uma ONG e resolvem o problema todo por ti. Pá, é incrível. É mesmo o plano perfeito de controlo. E aliado a isto tudo, se tu ainda fosses permitido fazer o contraditório a sério, sem ser imediatamente descredibilizado, pá, ok, porreiro. Mas não é esse o caso. Eles censuram arduamente todo o tipo de informação contrária. Ou seja, não dão espaço sequer a pensamento crítico. Isto leva-me a suspeitar ainda mais que isto é tudo uma treta. Viu o resultado que aconteceu com ele, né? Mas pesquisem vocês. Eu não sou especialista, nós não somos especialistas. Só estamos a reagir a uma entrevista. O que tu tá falando tem prova com a vida do professor, né? Isso, exatamente. Isso, escorraçado. Tem Laninha também? Tem Laninha também. Nem o Jô Soares sabia. Sabes uma coisa que eu fiz antes de falarmos com ele? Foi pesquisar assim. Porquê é que Ricardo Felício está errado? Não encontrava nada, meu. Acreditas? Mas assim, acho que encontrei 1 ou 2 vídeos do YouTube de um gajo a dizer treta que não tinha nada a ver. Mas repara, eu tô vendo agora a entrevista também de novo. Eu fiz de propósito, eu fiz essa pesquisa de propósito, percebes? Para encontrar o contraditório. Tu imagina que eu não assisto a entrevista para ir, sei lá, no mínimo 5 anos. Eu não assisti agora de propósito para reagir mesmo às cenas aqui em live. O argumento dele, o discurso dele, quase que se compara ao discurso que ele deu pra gente na nossa conversa essa semana. Praticamente igual. Não muda nada. Isso. Sabe, mas isso é resultado de quem não vai na modinha, quem não tem que alterar a narrativa para se aliar quem não é aos... destruído, quem não é... Como é que fala no debate? Eu vou e te confronto, não, é até uma palavra que eu tiro o teu argumento, acho que eu esqueci a palavra. Quem não consegue fazer isso com ele só mantém o discurso. Ninguém conseguiu, né, combater, qual é a palavra? Pra ir contra o discurso e conseguir derrubar, tem até o... Sim, não importa, não conseguiram rebater os argumentos dele. Rebater, pronto, não conseguem rebater os argumentos dele e ele tá aí há 12 anos dando os mesmos argumentos, ninguém consegue rebater, entendeu? Então, assim, Eu, por acaso, fiz essa pesquisa a propósito, que eu gosto sempre de fazer o inverso, e eu disse, ok, eu já sei o que é que ele acha, mais ou menos, então deixa-me ver o que é que as outras pessoas dizem. Pontos, tanto que eu, quando conversei com ele, lembras-te que eu levei aqueles 3 pontos para falar com ele. Sim. Lembras que eu fiz aquelas 3 perguntas, que foi o máximo que eu encontrei, mas que nem sequer estava direcionado a ele. Não. Estava mais direcionado, em geral, do género, estes são os melhores argumentos convincentes daquilo que é a teoria das alterações climáticas. Que ele rebateu também rapidamente. Quando ele disse... Coisa de criança. Quando ele disse uma cena que parece bué óbvia, que já não me lembro... já sei. Quando nós falámos sobre o efeito de estufa, ele diz... Por que razão, sem falar de toda essa física que ele explicou agora que é inexplicável, por que razão é que os átomos de carbono só vão refletir para a Terra? Eles vão refletir para todo lado. Como é que o efeito de estufa só reflete para a Terra, percebe? Porra, faz todo sentido, né? Os átomos de carbono estão direcionados sempre para a Terra, faz sempre espelho. Porra, eles não refletem para o espaço, não refletem para nada. E isso não explica a principal pergunta que eu lhe fiz na altura, que foi o facto da troposfera estar a ficar mais fria. Ou estratosfera, quer seguir. A estratosfera estar a ficar mais fria. Porquê? Porque se reflete isso para todo lado, não há explicação para aquilo estar a ficar mais frio, não faz muito sentido. A não ser que haja aqui uma física que eu desconheço, malta. Nós não somos especialistas. Mas pronto, rebatam ele, eu quero ver rebater ele. Rebatam, investiguem. Assistam a nossa conversa com ele essa semana, nossa live, e vão lá nos comentários e façam os vossos comentários. Mas acima de tudo, não deixem que o governo nos convença que eles são os únicos a resolverem este problema. Isso é verdade, que aí dá para desconfiar. E eles também estão atrelados com outro fenômeno chamado oscilação decadal do Pacífico. Esse é um mais longo. E foi descoberto sem querer com a pesca no Pacífico, né? Que os peixes desapareciam durante uma época e depois era uma abundância total de peixe. E aí viam que estava ligado com a temperatura da superfície da água do mar. Então o Pacífico ele tem uma polaridade de estar mais frio e mais quente muito próxima à oscilação do Sol.
E tinha que ser, né? A gente sempre esquece, o Pacífico é 1/3 do tamanho da Terra. É. 1/3 do tamanho da Terra é o Pacífico. Bom, eu acho que a gente vai dormir ou mais tranquilo ou mais preocupado depois da conversa aqui com o Ricardo Augusto Felício. Professor, muitíssimo obrigado pela sua presença. Obrigado a todos vocês aqui também. E daqui a pouco a gente volta. Brutal, hein? Pô, top, né? Esta vai ser um clássico. Eu acho que esta entrevista vai ser repassada até às próximas gerações. Daqui a 200 anos vai alguém ver esta porra. Acho mesmo um clássico. E eu acho mais incrível é o... Eu acho que ninguém esperava. Se calhar alguém falou, Jô Soares, não podemos chamar ele, que ele é contra não sei o quê. Ou se calhar ninguém sabia. É isso. Mas o Jô Soares falou, não, pô, isso é ridículo. Esse cara deve ser um negacionista. Eu vou perguntar pra ele vai se enrolar. Não é possível que as pessoas sabiam que essa entrevista seria do jeito que foi, entendeu? Acho que muito difícil. Ele foi muito bom. Foi muito bom. E depois em 2012 falava-se muito disto já se falava imensamente sobre isto, só que ainda não havia um plano governamental organizado relativamente a justificar medidas globais com base nesta crise. Eles estavam só ainda a cultivar a crise, não é? Estavam primeiro a cultivar a crise, tinha que passar por toda uma geração de escola para a malta toda aprender isto e chamar aos pais de idiotas, porque na altura deles o rio estava aqui, agora está aqui é porque é seca, não tem nada a ver com barragens, nada. Então teve que passar por todo um período geracional de educação para depois qualquer pessoa da minha idade, ou que andou na escola na mesma altura que eu, ali nos anos 2000, conseguir acreditar nisto sem sequer questionar e dizer, não, é mesmo assim, foi tudo exatamente como eles dizem e eu não posso sequer questionar, porque provavelmente existe um fundo de verdade, existe sempre um fundo de verdade numa mentira. Existe sempre. Provavelmente há coisas que são verdade, há coisas que são mentira. O que eu desprezo no meio disto tudo é que não há espaço para o contraditório, não há espaço para pensamento crítico, não há espaço para ciência, porque é isso a ciência. É contraditório constante para tentar provar ou desprovar uma hipótese. Quem faz ciência sabe que o principal aspecto quando tu lanças um artigo científico é uma hipótese e tu tentas ao máximo tentar desprovar essa hipótese e se não conseguires desprovar, dizes, ok, existe grande evidência que ela é verdadeira, mas tu fazes sempre o caminho inverso, não o oposto. Eles aqui já começam com a conclusão. Não faz muito sentido isso. Eu acho engraçado que ele diz que desde os anos 80 já se sabe que a Amazônia não é o pulmão do mundo. Mas, pô, eu estudei 90 e poucos e 2000, você 2000 provavelmente, e se falava isso. Então, assim, a demora, se calhar, de interesse, né, público do governo em não falar, né, que na verdade o pulmão do mundo são os oceanos e tudo mais, porque a narrativa fica muito fácil, falar de floresta, ele já estava montando isso, tá tudo montado, agora já tá inserido na tua cabeça, é difícil, eu entendo a malta que se calhar tá assistindo a gente, falando, pô, vocês estão malucos, vocês estão mesmo falando que não tem aquecimento global, que não tem alterações climáticas? Estamos, malta, estamos, e nos rebata. Prova mesmo. Prova que a gente tá errado. Malta, obrigado por assistir mais um desse react que a gente tá fazendo. Vai ser uma série aí de entrevistas e trechos. Você tem alguma sugestão para alguma entrevista que viralizou aqui em Portugal, uma coisa que foi muito famosa, ou um próprio debate, uma reportagem, um documentário, alguma coisa? Primeiro, que a gente consiga acessar para poder reagir. Então, se você tem, eu tenho aqui em VHS uma cena muito fixe, fale com a gente, entre em contato com a gente. Se tiver o vídeo também, tiver no YouTube, alguma coisa assim, redirecione pra gente faça esse tipo de react que a gente vai voltar a fazer, tá bom? Agradecemos. Deixa o like agora, desse momentinho, deixa o like aí para mais pessoas assistirem esse vídeo e também se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, beleza? Um abraço. Malta, partilhem com os amigos, mantenham-se ou tornem-se soberanos e lembrem-se, ignorância é arma deles, a sapiência é nossa. Um abraço.